Olá, pessoal! Hoje nós vamos iniciar falando sobre a polpa. Na aula passada, nós falamos sobre a dentina e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a polpa dental. Então, a polpa dental, ela se aloja dentro do que a gente chama de câmara pulpar. A polpa dentária, a gente pode também chamar de a papila madura, tá? Porque a polpa e a dentina, lembra que provém do quê? Daquela estrutura embriológica que a gente chama de papila dentária. Então, a polpa dentária é o único tecido mole do nosso dente, é o único tecido, né, que não é mineralizado. Lógico que se a gente estiver também falando do periodonto de inserção, além da polpa, nós temos também o ligamento periodontal, que também é um outro tecido mole. A câmara pulpar, que é onde se aloja a polpa, dos premolares e molares, temos tanto o teto como nós temos o assoalho. Então, o teto eu estou mostrando ali com a minha setinha vermelha e azulzinho eu estou mostrando o assoalho do meu ali no caso um molar, né? Um cuidado que a gente tem que ter bastante quando a gente está fazendo uma abertura endodôntica, porque a gente vai colocar a broca, como está o sentido ali da setinha vermelha. Só que a gente tem que ter o cuidado que às vezes acontece de a gente perfurar o assoalho, né? Então, muito cuidado, principalmente quando a gente está fazendo a abertura de dentes mais velhos, porque ali a câmara pulpar da minha coroa, ela às vezes por formação de dentina secundária, ela vai estar muito estreitinha. Então, às vezes, o dentista não percebe que ele já chegou, que ele já está dentro da câmara e continua, né? E acaba perfurando ali o assoalho, o assoalho dessa câmara pulpar. Outro cuidado muito importante que a gente tem que ter, principalmente quem está iniciando a profissão, na abertura coronária dos dentes anteriores. Vocês podem ver ali no desenho, onde eu coloquei aquela seta rosa, que a broca ela tem que ir nesta inclinação para ela poder chegar a alcançar a câmara pulpar. Se a gente não inclina bem, uma inclinação mais ou menos de uns 45 graus, se a gente deixa a broca mais no sentido horizontal, ela acaba não atingindo a câmara pulpar e aí às vezes o dentista ou o aluno que ainda é muito novo, né, tem pouca experiência, ele coloca às vezes a broca no sentido muito horizontal que acaba às vezes perfurando a face vestibular do meu dente. Quando a gente avalia a polpa lá na região apical, a gente pode ter a formação de vários condutos auxiliares ou condutos laterais, ou também chamados de condutos acessórios. Então, nós temos o conduto principal e quando chega lá no periápice, nós temos essa ramificação. À direita, na foto de baixo, nós temos um molar virado de ponta cabeça, onde está mostrando justamente essa região do periápice, né? Do ápice das minhas raízes. E na fotografia de cima, ali em vermelho, nós estamos mostrando uma polpa, né? Tá corado ali, onde a gente tem o conduto principal e quando chegando ali no periápice, a presença de vários canais laterais ou condutos acessórios. Por isso que a gente tem que ter bastante cuidado quando a gente está fazendo um tratamento endodôntico. Ao colocar uma lima, a lima é como se fosse uma agulhinha, né? Que ela vai limpando e alargando esse canal. Juntamente com isso, a gente também faz a irrigação, né? Com substâncias que a gente chama, que a gente utiliza bastante, o hipoclorito. Tá? E às vezes essas limas elas não vão alcançar esses condutos acessórios, então é bem importante a gente utilizar uma substância, né, que acabe chegando até os condutos acessórios para poder fazer a eliminação desses micro-organismos, tá? A polpa lá no ápice ela vai se contactar, né, com o nosso ligamento periodontal. Então agora a gente vai falar dos componentes estruturais da polpa, tá? Então a polpa, ela é um tecido conjuntivo frouxo porque ela tem poucas fibras. Lógico que com o passar do tempo, ela passa a ser um tecido conjuntivo semidenso, porque nós vamos ter a presença de mais fibras, tá? Ela é um tecido muito vascularizado e inervado. Nós vamos ter dentro dessa polpa
as células, várias células, né? Mas principalmente nós vamos ter os odontoblastos, que vão ser responsáveis pela síntese de dentina, e nós vamos ter também fibroblastos, que vão ser responsáveis pela síntese da matriz, dessa matriz da minha polpa. Lógico que nós vamos ter outras células também que a gente já vai falar. Então, a polpa, ela é formada por 75% de água e 25% de matéria orgânica. Então, nós vamos ter fibras, nós vamos ter células e nós vamos ter essa substância fundamental, ou também chamada de substância fundamental amorfa, tá? Esse nome, matriz também, matriz amorfa, tá? Aqui abaixo à esquerda eu estou mostrando um dente, um incisivo, né? Provavelmente aqui isso é foto de internet, mas isso aqui foi um incisivo que foi traumatizado e teve a exposição da polpa. Lá dentro, ali em vermelhinho, a gente consegue visualizar a minha polpa. E aqui na foto da direita a gente consegue ver essa polpa extirpada num grande aumento. Então a polpa, ela nada mais é como se fosse uma gelatina mesmo, ela tem essa consistência gelatinosa, tá? E a gente consegue fazer essa extirpação dessa polpa, né? Extirpar significa remover, com um instrumento que a gente chama de estirpa-nervos, que é esse aqui. Tentei colocar num aumento bem grande para vocês visualizarem, mas nada mais é do que uma agulhinha cheia de arame farpado, cheio de farpinhas, que a gente coloca esse estirpa-nervos, dá uma leve giradinha, essa polpa ela vai romper justamente ali no periápice, tá? Então, dentre os componentes da polpa, a gente vai falar primeiramente, lembra que a gente falou que nós temos células, nós temos a matriz e nós temos as fibras. Então, primeiro a gente vai falar da população celular da polpa. Então, uma célula que vocês que vocês ouviram bastante a gente falar na aula de dentina, a gente falou muito dos odontoblastos, né? Os odontoblastos, eles têm o seu corpo localizado dentro da minha polpa e os seus prolongamentos aonde? Dentro do meu túbulo dentinário na dentina. Então, aonde que esses odontoblastos se localizam? Vão se localizar sempre na periferia, na camada mais externa da minha polpa. Então, aqui à esquerda, em esquema, eu estou vendo em azul ali o meu corpo do meu odontoblasto, e aí eu estou vendo em azulzinho bem fininho ali, né, o meu prolongamento dessa minha célula. Então, esse prolongamento vai ficar dentro do meu túbulo dentinário. À direita ali, apontando a seta em azul, estão os meus odontoblastos. Então, à esquerda dessa minha fotografia, eu estou vendo, localizando a minha polpa, e à direita ali, uma região pequena, está mostrando a minha dentina, mostrando, ó, aquelas linhas são os meus túbulos dentinários. Então, o corpo do meu odontoblasto fica dentro da minha polpa, né, na periferia, na parte mais externa da minha polpa, e meu prolongamento do meu odontoblasto vai ficar onde? Dentro do meu túbulo dentinário. Esse prolongamento do odontoblasto, ele geralmente não fica em toda a extensão, em todo o comprimento dentro do túbulo dentinário, né? Então, às vezes, não necessariamente ele está na coroa, por exemplo, desde ali da polpa até a junção amelo-dentinária, ou na raiz, por exemplo, desde a polpa até a junção cemento-dentinária. Ele pode estar, mas geralmente ele se localiza apenas no primeiro terço, ou seja, no terço mais interno lá da dentina, lá mais próximo da minha polpa, tá? Então a gente deve sempre lembrar que a gente tem o prolongamento do odontoblasto dentro do túbulo dentinário, mas não necessariamente esse prolongamento vai estar ocupando toda a extensão do meu túbulo dentinário. Geralmente esse prolongamento ele vai se encolhendo com o passar do tempo, né? Com o passar da secreção da dentina, tá? Um outro componente celular que nós temos são os fibroblastos. Lembrando, os odontoblastos secretam dentina, os fibroblastos vão justamente, né, secretar, vão formar essa minha polpa, tá?
Aqui na foto abaixo, a gente está vendo da esquerda, a gente está vendo em HI, em menor aumento, a gente vê o D ali onde é a dentina, a gente consegue ver aquelas linhas que são os túbulos dentinários. Onde está a letra O é a camada dos meus odontoblastos, lembrando, ó, que os odontoblastos ficam sempre na periferia, na parte mais externa da minha polpa, e PD ali onde está a minha polpa dentária. A gente consegue ver que dentro dessa minha polpa dentária nós temos inúmeras células, tá? E essas células podem ser tanto fibroblastos como nós também temos células ectomesenquimais. Lembra que são as células mães, as células indiferenciadas. Em HE a gente não consegue ver a diferença de um fibroblasto para uma célula ectomesenquimal. Aqui na foto da direita a gente tem uma em maior aumento, então a gente consegue ver bem ali na dentina, ó, os meus túbulos dentinários, onde a gente tem ali a minha camada de odontoblastos, então o odontoblasto ali, o corpo do odontoblasto um pouco mais alongado, e no PD ali onde a gente tem a nossa polpa dentária com uma população celular bastante ampla, mas aí a gente não consegue diferenciar o que são fibroblastos ou o que são células ectomesenquimais. Então, os fibroblastos, quando eles vão ficando mais velhos, aqui na foto superior, a gente consegue ver um fibroblasto jovem com aquela forma ali, uma forma diferente, né? E quando o fibroblasto vai ficando mais velho, ele adquire uma forma assim mais linear, e aí ele passa a ser chamado de fibrócito. Nas duas figuras abaixo, nós temos a figura abaixo da esquerda, né? A gente está vendo uma polpa cheia de células e com bem menos fibras, né? As linhazinhas se apresentam. Lembra que eu falei que as fibras são como se fossem linhas, né? As fibras se apresentam em menor quantidade. Então, a gente caracteriza uma polpa jovem, a gente diz que é um tecido conjuntivo frouxo, porque nós temos muitas células e poucas fibras, tá? À medida que esse tecido pulpar vai envelhecendo, a quantidade de células diminui, né? Então, a gente na foto da direita, aqui abaixo da direita, a gente consegue ver uma polpa mais madura, onde a gente localiza uma quantidade celular muito menor do que a foto da esquerda, e a gente já consegue ver a presença de mais fibras. Então, uma polpa madura, ela passa de um tecido conjuntivo frouxo para um tecido conjuntivo semidenso, porque nós temos a presença de mais fibras. Então, outro componente celular principal que nós temos são as células ectomesenquimais, ou as células indiferenciadas, né? Ou as células também chamadas de células-mãe. Por que indiferenciadas? Porque elas não se diferenciaram. Elas são como se fosse um reservatório, capazes de se diferenciar tanto em odontoblastos quanto em fibroblastos, tá? Outra coisa que a gente tem que pensar também, quando eu mostrei ali para vocês uma polpa jovem, que tem um componente celular bastante grande, e uma polpa mais velha, que temos um número de células já diminuídas. O que vocês vão achar, né? Quem que vai ter uma capacidade de defesa maior? Uma polpa jovem, que tem uma quantidade celular maior, ou uma polpa mais velha, que já tem uma quantidade celular menor? Lógico que uma polpa mais jovem, né? Então, uma polpa mais jovem vai ter uma capacidade de defesa muito maior do que uma polpa mais velha, tá? E lembrando também que eu falei para vocês que a gente, em corte histológico, a gente não consegue diferenciar ali as células fibroblastos de células ectomesenquimais, que eles têm mais ou menos a mesma forma, tá? E as outras células que a gente localiza também dentro da polpa são as células, são os macrófagos e células de defesa, né? Então, os macrófagos servem para eliminar tanto bactérias como para eliminar células mortas, e as células dendríticas, que são células que iniciam ali o processo de resposta imunológica. Então, a gente falou do primeiro componente, falamos até agora do primeiro componente da minha matriz, da minha polpa, que são as células. Então, a gente falou primeiro dos odontoblastos, depois a gente falou do fibroblastos, das células ectomesenquimais, dos macrófagos, das células de defesa, ali, as células dendríticas também, de resposta imunológica. O segundo componente são as fibras. Lembra, nós temos as células, as fibras e a nossa matriz, ou substância fundamental, ou substância fundamental amorfa.
Então, as fibras nós temos tanto fibras colágenas como reticulares e elásticas. As colágenas é a que nós temos em maior quantidade, em maior número, tá? Então, nós temos, como nós estamos falando de um tecido conjuntivo, nós vamos ter muito colágeno presente, né? E o colágeno, nas fibras colágenas presente, nós temos mais o colágeno tipo 1, e nós também podemos ter o colágeno tipo 3 e o tipo 6. Outra coisa que a gente tem também é a fibronectina, que é uma proteína que ajuda as células a aderirem à nossa matriz, à nossa substância fundamental amorfa. Essas fibras colágenas, elas são mais escassas e dispostas irregularmente na polpa da coroa e na polpa radicular, né, nós temos elas em maiores concentrações e elas estão dispostas paralelas entre si. Então, com o tempo, essas fibras elas aumentam em quantidade e também no seu diâmetro. Nós temos as fibras reticulares, como eu já tinha falado anteriormente, onde nós temos bastante a presença do colágeno tipo 3, tá? Ela se dispõe de forma aleatória, somente ali na região dos odontoblastos, que a gente chama plexo de Von Korff, é que essas fibras vão estar paralelas entre si. E elas são em menor quantidade quando comparadas com as fibras colágenas. Nós temos também as fibras elásticas, que são associadas aos vasos sanguíneos. Elas são bastante escassas, né? O seu componente principal é a elastina, que ajuda a fazer com que esse vaso não se rompa durante o bombeamento do sangue. O terceiro componente seria a nossa substância fundamental, ou a nossa substância fundamental amorfa, matriz extracelular amorfa. Então, ela é constituída por proteoglicanos, tá? Esses proteoglicanos são ligados a glicosaminoglicanos, tá? Que são os GAGs, e água. Então, esses glicosaminoglicanos, os GAGs eu vou falar, tá? Os mais predominantes numa polpa jovem é o sulfato de dermatano. Quando a polpa já vai ficando mais madura, o GAG mais predominante é o ácido hialurônico. Então, aqui estou mostrando embaixo, na figura abaixo, justamente a nossa polpa extirpada. Então, esses GAGs é que eles conferem essa consistência gelatinosa da minha polpa, né? Quando eu pego uma polpa e dou uma apertadinha, é justamente como se fosse uma gelatina. Ela tem essa consistência gelatinosa e tem um pouco essa elasticidade, tá? Esse GAG também, né, esses glicosaminoglicanos, também são encarregados em manter a fluidez e a permeabilidade dessa minha polpa. E esses GAGs, somado ao reforço fibrilar, lembra que as fibras eu falei são como se fossem linhas, né? É isso que confere, é isso que faz com que quando eu estirpe uma polpa, ela não se rompa, a gente consegue extirpar a polpa completamente durante um tratamento endodôntico, perdão.